temos que vir aqui agora em Account Sets Item Database e colocar essa configuração aqui. Finalizado aqui também. Deixa eu descer aqui para confirmar que é isso. Aqui está ok. Show de bola. Manifesto já atualizado. Account Series Itens Database também. E aí o nosso problema, né, o problema do back button. Basicamente, vamos dar uma olhada aqui no GIF, que eu acho que é melhor. O cara vai entrar aqui, ó, endereços. Aí ele vai tentar atualizar um item. Aí ele vai trocar de tab. Quando ele voltar, o que acontece? Ele tem que apertar voltar 2 vezes quando ele estava lá na tab de novo endereço. Por quê? Porque aqui, nessa tab, tinha 2 fragmentos em pilha. Então, o primeiro voltar, tanto aqui quanto aqui, o que ele faz é acionar a remoção de um fragmento da pilha. Aí, quando chega no outro fragmento, quando funciona aqui o segundo voltar, não tem mais nenhum em pilha, só tinha um outro fragmento mesmo. Aí ele vai, não tem fragmentos empilhados. Acho que essa é a explicação mais correta. O que ele faz é ir lá e realmente voltar para a atividade anterior. Esse comportamento está errado. Isso para a experiência do usuário é ruim, porque na aba de novo, nessa página de novo aqui, não tem mais um fragmento, é um fragmento só. Então se ele apertou voltar, tem que voltar. Agora se ele aperta voltar quando ele está em atualizar fragmento aqui nessa aba ainda, aí ele tem que voltar para a lista de fragmentos anterior, né? Aqui é o que está acontecendo de errado. O usuário está na tela de configurações de conta. Aí ele acessou a tela de configurações de endereço, né? E o primeiro fragmento que abre é o fragmento de lista de endereços, ok? Aí ele da lista de ele continua na tela, na aba de endereços, e em algum dos endereços que aparece na lista de endereços, ele aperta em atualizar, aciona o atualizar. Aí na mesma aba ele vai para o formulário de edição de endereço. Aí ele resolve trocar de aba, ele vai para a aba de novo endereço, né? Aí abre o fragmento de novo endereço. Aí lá no fragmento de novo endereço, ele dá ou o back button aqui, de baixo, ele acionou o back button de cima ou o back button de baixo, certo? Porque ele queria voltar, na verdade, agora para a tela de configurações de conta. É esse o comportamento que ele está esperando, certo? E aí o que acontece com o algoritmo atual? Ele verifica se tem algum fragmento empilhado nessa tab aqui, ó. Na tab que contém esses 2 fragmentos. Aí ele verifica que sim. Aí ele continua na tela de novo endereço e desempilha, né, algum desses 2, o fragmento, na verdade, ele tira o fragmento de edição de endereço, certo? Se tiver empilhado com esse daqui, e deixa só esse daqui, mas o usuário não vê isso acontecer, porque ele estava nessa tela aqui, ó, nessa aba. E ele continua aqui parado, ele vê que o botão não funcionou. Aí o comportamento, né, se ele não achar que isso é um bug e sair direto do aplicativo, ele vai apertar o voltar de novo, vai acionar o voltar de novo, aí sim ele volta, porque não tem mais nenhum fragmento empilhado, ok? É isso que está acontecendo, só que o que a gente quer é isso aqui, ó. Quando ele tiver aqui e quiser sair, ele entrou em configuração de conta, depois em configuração de endereço, abrindo a primeira tela, o primeiro fragmento, que é a lista de endereço. Aí dentro de lista de endereço ele acionou algum endereço para atualizar, ele continua na tab endereço e está agora com o formulário de endereço aberto, né, de edição de endereço. Se ele der o voltar agora, aí sim ele tem que voltar para cá. Mas aí ele mudou de tab e veio para novo endereço. E aqui ele deu o voltar, tanto do back quanto do topo. Aí ele tem que vir direto para cá. Esse é o comportamento que a gente quer, beleza? E ó, a solução com on-back pressure. Acredita, é muito simples, né? Então vamos a ela. A gente vai vir aqui. Nosso primeiro passo para esse algoritmo né, para fazer o trabalho correto com a pilha de fragmentos é vir no nosso New Delivery Address Fragment e colocar mais uma constante aqui que eu vou chamar de pager pos. Const vol pager pos, que é a posição desse fragmento, da posição desse fragmento no nosso view page, que é a posição 1, lembrando que lá começa de 0, que basicamente é a segunda posição. Posição não, é o valor 1, né, que representa na verdade a segunda posição num contador que inicia em 0, beleza? Agora eu vou voltar para a Activity e vou criar um método aqui para melhorar a leitura do código. Eu vou criar um método para isso, não vou colocar direto no condicional. Private fun, e esse método você vai pelo rótulo, você vai entender o que ele faz. Is new delivery address for not in
screen, né? Só de ter o is, você já sabe que é um booleano que vai ser retornado, né? Teoricamente a gente espera que seja um booleano. Vou colocar aqui, ó, viewPager current item, que é na verdade, ele pega aqui a tab, né, o item atual, né, a página atual em tela. Nós temos duas tabs, uma que é a posição 0, outra que é a posição 1. Posição 0 não, uma de contador 0, uma de contador 1, que basicamente é a primeira posição e a segunda posição. Se o current item for 1, que é a segunda posição, que é igual ao nosso o posicionamento aqui do nosso item, deixa eu pegar aqui new. Eu só fiz essa configuração todinha aqui porque melhora sim a leitura do código, tá? Se for current item igual à posição do nosso config new delivery address fragment, quer dizer que é ele que está em tela, mas quem é que vai utilizar esse algoritmo? A gente vai vir aqui, ó, on backpressed, né? A gente vai captar o tout aí nos botões de back, tanto de topo quanto de barra de fundo. Não vamos utilizar esse super mais. E aí vai ter um condicional aqui, obviamente, mas antes de ter um condicional, o que eu preciso é saber se tem algum fragmento na pilha de fragmentos, né, do nosso fragment manager. Vou vir aqui, ó, val fragments in stake support fragment manager. Aí eu vou vir aqui, ó, backstake and try count. Aqui eu tenho um número de fragmentos na nossa pilha aí, né, de fragmentos do fragment manager que a gente está utilizando, dessa atividade aqui. E aqui eu posso perguntar, ó, se esse cara for maior do que zero, mas a gente pode ter 2 aqui. Não, na verdade, o nosso algoritmo, aqui, ó, deixa eu vir aqui no nosso adapter, só esse trecho que está utilizando o add to backstake. Então, na verdade, a gente está colocando só um fragmento na pilha de fragmentos. Eu não posso colocar esse fragmento aqui na pilha de fragmento. Aqui eu não posso colocar add to backstake. Por quê? Quando eu der o voltar aqui, ele vai dar um voltar onde o fragmento host vai continuar em tela, vazio, não vai ter nada em tela, ok? No caso, na área de fragmentos, e esse fragmento vai sair. Né? Então esse camarada ele mesmo não entra na pilha, só que você deve estar pensando, então ele não vai ficar retido em memória, né? Reaproveitando espaço. Não, ele vai ficar retido em memória sim. O único fragmento dos trabalhos aqui da área de gerência de endereço que não vai ficar em memória é o fragmento de update. Tá? Porque quando a gente voltar dele, a gente vai tirar ele da pilha de fragmentos. Então ele é o único que não fica retido em memória. Todos os outros ficam. Tá? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu já fiz até teste, eu utilizei o onCreate, o onDetest, lá no nosso config delivery address list fragment, ele realmente fica retido em memória, ele é reutilizado. Né? A gente vai ter um probleminha com o status do recycle view, mas vamos deixar para trabalhar isso em outra aula, porque de todas as soluções que eu tentei, as melhores não funcionaram, então eu vou deixar para trabalhar em uma aula específica essa parte do recycle view. Mas, enfim, o crítico que eu imaginei que o fragmento não ia ficar em memória, ele sim fica em memória. Então, aqui, quando a gente utiliza o add to backstake, na verdade a gente está só com um fragmento em memória. E aqui a gente está verificando se tem esse um fragmento em memória. Se esse camarada aqui não for maior do que zero e esse cara aqui for true, quer dizer o quê? Que o usuário ele está, na verdade, ele está bem aqui, nesse posicionamento aqui. Ó. Ele está nessa tab, ok? E deixa eu voltar aqui. Era aqui mesmo. Ele está nessa tab, certo? E está no formulário de atualização de endereço. Então, se ele deu voltar nesse posicionamento, o que a gente tem que fazer é voltar, tirar o fragmento atual da pilha de fragmentos, que é o pop backstake, ok? Se isso daqui for false, como assim false? Esse camarada aqui for zero, não tem nenhum fragmento na pilha de fragmentos, ou esse camarada aqui for false, que quer dizer que, na verdade, o usuário está na aba de novo endereço, a gente tem que dar o finish. Se não, finish. Beleza? Então é isso aí. Né? Se eu voltar aqui, é esse algoritmo que eu desenhei aqui, page pos. Aqui está a configuração, show de bola. Né? Eu coloquei um boolean que nem precisava, né? Enfim, agora a gente pode ir para os testes. Né? Então, vamos aos testes e que funcione como esperado. Eu até vou mostrar o probleminha aí do recycle view que vai ficar para correção, uma correção vai ficar para a próxima aula, para alguma próxima aula. Certo? Então vamos aos testes.